Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma ideia que parece ir um pouco na contramão de tudo que a gente vive hoje, a tal da sabedoria emprestada. O que é isso, afinal, e por que ela pode ser tão frágil? Vamos mergulhar nesse assunto. Essa é a grande questão que vai guiar a nossa análise, né? Poxa, a gente vive numa era de acesso ilimitado a conselhos, a teorias, a frases de efeito, mas o paradoxo é esse. Parece que essa avalanche de conteúdo não está necessariamente nos tornando mais sábios. Por que será que isso acontece, hein? E aqui está a tese central de tudo. Essa frase revela uma verdade muito profunda sobre aquele conhecimento que a gente só copia e cola na nossa vida. Quando a gente vive com base em ideias prontas, essa fundação se mostra super frágil, bem na hora que a gente mais precisa dela. Sabe por quê? Porque, no fundo, ela nunca foi nossa de verdade. Então vamos começar a entender o problema. Existe um verdadeiro oceano de conteúdo ao nosso redor, mas ele, muitas vezes, nos leva só a repetir ideias sem, de fato, integrar aquilo na nossa vida. É só parar para pensar no nosso fluxo diário de informação. Redes sociais, artigos, vídeos, todo santo dia a gente é bombardeado por fórmulas para o sucesso, para a felicidade, para a produtividade. É um volume tão gigantesco que muitas vezes a gente só consome aquilo de forma passiva, sem digerir, sem refletir. Agora sim, vamos entender o que é exatamente essa tal sabedoria emprestada. E o mais importante, por que ela é tão quebradiça quando a gente dá de cara com os desafios da vida real. O ponto crucial aqui é a falta de alicerce. A sabedoria emprestada é um conhecimento de segunda mão, sabe? Falta para ela a raiz da experiência, da tentativa, do erro. É uma teoria que soa muito bem, mas que nunca foi testada no campo de batalha da nossa própria vida. Mas por que a gente cai tanto nessa armadilha? Vamos explorar agora o mecanismo psicológico que nos deixa tão propensos a adotar as ideias dos outros sem nem questionar. E o que explica muito disso é um conceito fascinante, o viés de confirmação. Basicamente, é um atalho mental. Em vez de buscar a verdade, o nosso cérebro busca validação. A gente acaba gravitando em torno de ideias que reforçam o que a gente já pensa e, sem nem perceber, a gente ignora tudo aquilo que nos desafia. Esse slide aqui ilustra o ciclo perfeitamente. Primeiro, a gente ouve uma ideia que agrada, que soa bem. Em seguida, a gente já aceita como verdade, sem muito filtro. E por fim, a gente simplesmente ignora qualquer informação que vá contra aquilo. É um ciclo que até traz conforto, mas olha, impede o crescimento de verdade. Agora vamos focar em como as plataformas de hoje em dia aceleram esse problema, transformando a sabedoria, que exige tempo e reflexão, em um conteúdo rápido, descartável. Essa comparação aqui é fundamental. Uma coisa é repetir um conceito bonito, como viver o presente. Outra, completamente diferente, é a experiência de aplicar isso quando a vida sai do roteiro, quando a ansiedade bate forte. A primeira é só informação. A segunda, sim, é sabedoria. As redes sociais nos fazem confundir informação com transformação. A cada rolada de tela, a gente consome verdades dos outros. Mas a transformação pessoal não vem de um post de 10 segundos. É um processo lento, contínuo e, acima de tudo, interno. E aqui temos a metáfora central, que é perfeita. Adotar as metas e os padrões de outras pessoas é exatamente como usar sapatos que não são do nosso tamanho. No começo, pode até parecer que funciona, mas inevitavelmente uma hora vai apertar, vai doer e vai nos impedir de caminhar com os nossos próprios pés. Então a gente chega na parte final, que é a solução. Como é que podemos sair dessas ideias emprestadas para construir uma sabedoria autêntica, uma sabedoria que foi conquistada pela gente? A grande mudança de perspectiva está aqui. Sabedoria genuína não é algo que a gente acha por aí como um objeto perdido. É algo que se constrói ativamente. É o resultado de cair, de levantar e, principalmente, de compreender o porquê de cada passo dado. Então, como construímos essa sabedoria na prática? Bom, o caminho envolve coisas como a observação atenta, em vez do consumo passivo, a escuta interna para a gente entender os nossos próprios valores, aprender com a vida real e não só com teorias, e, o que é fundamental, questionar as informações antes de aceitá-las, confiando mais na nossa própria percepção. Essa frase resume perfeitamente a nossa análise de hoje. A inspiração que vem de fora é super valiosa, claro, ela pode dar novas ideias, novas perspectivas. Mas a mudança de verdade, a transformação que dura, essa só acontece quando o conhecimento brota de dentro para fora. E para a gente concluir, fica esta reflexão. No fim do dia, as vozes que estamos seguindo são as dos outros ou a nossa própria voz interior?
A vida que estamos construindo é baseada naquilo que nos dizem que deveria ser ou naquilo que a gente genuinamente sente que é? A resposta para essa pergunta? Bom, ela é o início do caminho para a sabedoria real.